Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente. Um bate-papo franco, aberto, sem censura. Para começo de conversa, você teria um minuto para ouvir a palavra de Jeová? Se você mora em uma casa, possivelmente já ouviu essa frase em alguma manhã de domingo. São as Testemunhas de Jeová, uma denominação cristã milenarista, conhecida mundialmente pelo trabalho de evangelização que fazem ao ir literalmente de casa em casa para falar dos ensinamentos da Bíblia. Nosso convidado de hoje é um empresário bem-sucedido, empreendedor e um homem de muita fé, sendo testemunho de Jeová há 55 anos. Embora tenha nascido em uma família muito católica, ele aos 19 anos se converteu à crença professada pelas Testemunhas de Jeová e se considera bem-sucedido e feliz por promover de forma fervorosa o que ele afirma que ele foi ensinado da Bíblia sobre Jesus e sobre o soberano Jeová Deus. Logo após o intervalo, falaremos com esse entrevistado muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo Conversa, programa produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Supercanal TV. O nosso convidado de hoje é natural de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, mas mora em Minas há 48 anos. E diz que considera o nosso estado o melhor lugar do Brasil para se viver e trabalhar. Ele é casado e pai de 5 filhos. Vinícius e sua irmã gêmea Débora, Bruna, Guilherme e o caçula Gabriel. Aqui em Minas, a maioria das pessoas pronuncia o nome dele como se tivesse acento. E apesar dele não se importar, a forma correta de como se escreve é Jesus. É com muito prazer que recebo o empresário Jesus Dias dos Santos. Jesus, seja muito bem-vindo aqui ao Começo Conversa. Professor. Muito bom te receber aqui. Para começo de conversa, é Jesus ou é Jesus? Meu nome de batismo e de registro, Jesus. Não tem acento no nome. Mas eu estou em Minas aqui todo que tem esse nome tem um acentozinho. Então eu importo e acho que tem que adequar àquela que é a cultura da região e o jeito de tratar. Mas lá na Bahia se chama de Jesus? Eu tenho vários parentes meus, primos, outros que chamam Jesus. E é comum, tem muitas pessoas, as famílias católicas. Eu nasci no dia de Corpus Christi. Era um feriado, meu pai leu na folhinha lá, era Jesus, Corpus Christi. Então, ele colocou o nome de Jesus. E aí eu e meus familiares, todo mundo chama de Jesus. Depois, quando eu mudei para Minas Gerais, então, aqui as pessoas só me chamam de Jesus e eu me apresento para todo mundo na televisão como Jesus. Né? Você falou da folhinha, eu queria aproveitar esse gancho. Aquela folhinha é aquela folhinha que vai arrancando uma folha, uma por uma, todo dia. Exatamente. Quem tem aquela folhinha é católico mesmo. Então, seu pai devia ser muito católico, sua mãe muito católica. Nós éramos de fazer todas o que o católico faz, rezava o terço, fazia, vamos dizer assim, aquelas novenas e tudo, comparecia todos os sacramentos da igreja, né? E morava num lugar muito isolado, Bahia, mas em cima da divisa do Piauí, né? Uhum. Tem uma cidade histórica que fica a 60 km de Campo Alegre, chama São Raimundo Nonato, onde tem a Serra da Capivara, tem um aeroporto internacional onde descem aviões. Isso não é do meu tempo não, isso é coisa mais recente, uns 20, 30 anos para cá, né? Desce pessoas do mundo inteiro para vir conhecer as descobertas, né, ecológicas na Serra da Capivara. Né? Um lugar bonito, que lindo assim, lá. Né? Quando eu vou lá na minha terra, eu vou lá na região de São Raimundo também. Eu já vi um programa sobre ela no Globo Repórter. Sobre a Serra da Capivara, bem bacana. Exatamente. Então, aí, a questão da folhinha, estava realmente, como era um feriado, o dia de Corpus Christi, dia que eu nasci, 28 de maio de 1948, né? Então, meu pai, meus irmãos quase todos assim, um chama Bartolomeu, o outro Antônio, o outro Manuel. Nomes bíblicos, né? José, exatamente. Pois aí, mas eu até perguntei mais pela folhinha por isso, sim, porque é uma família tão católica, e aí como é que sai o Jesus, testemunho de Jeová? Como é que aconteceu essa passagem? Muito bem. Uma região que eu nasci extremamente isolada e meus familiares já morando em Campinas, São Paulo. Eu estava com 15 anos, então um tio meu, um padrinho, ele era meu padrinho, batizado na Igreja Católica, ele me levou para morar em Campinas com ele. Para mim, meu pai tinha o desejo que eu tivesse vontade de estudar. Porque até então, o estudo que eu tinha adquirido, até aquela oportunidade, meu pai contratava professora que morava com a gente em casa, vinha de um lugar longe e morava ali e dava aula para nós e também para outros meninos da região. Meu pai era uma pessoa, assim, naquela região carente, difícil lá, um homem de destaque, por assim dizer. Criador de gado, de ovelha,
cabras, como ela chama, né? E tudo mais, porcos, tudo. Aí é aquela pessoa que era, meu pai era um homem muito conhecido, uma pessoa muito caridosa, atenciosa, muito bem-quisto, e nós herdamos isso dele, né? E então, mas é meu tio que foi difícil, eu fui para Campinas, lá eu comecei a trabalhar e estudava de noite, né? E, mas a família do meu pai, lugares assim, tudo, sempre eram comerciantes naquela região, compradores de mamona, que era o produto da região, farinha, né? E coisas assim. E vendia produtos que vinham manufaturados, tudo muito humilde, muito simples, né? Então, eu e mais uns outros dois irmãos meus, somos assim, tendo esse nato, a facilidade de negociar, de vender, Certo. argumentar e tal. Nasceu aí com comércio no sangue mesmo. Exatamente. Então fui para Campinas, cheguei lá um matuto, né? Mas me integrei rapidamente, uma cidade grande, tal, comecei a trabalhar e eu vi que aquilo foi só o início. Dentro de 2 anos mais ou menos me tornei já vendedor, vendi tudo que foi produto. Era o início, eu saí de lá de Campo Alegre de Lourdes, era dia 1º de abril de 1964, né? Era um dia depois da Revolução Militar, Certo. né? E viemos de jipe, passamos por Goiás, e tem as barreiras do Exército, tinha tudo, uma dificuldade, mas chegamos bem. E aí, os primeiros anos da Revolução Militar, foi muito difícil o emprego, tinha inflação muito alta, tudo. Era muito difícil lá em Campinas, mas um país, um lugar industrial, um poder econômico muito elevado, e eu vi que tinha era muito promissor, tem muita oportunidade de pessoa. Eu mexi com o negócio. Então, rapidamente, me tornei vendedor. Vendi tudo que foi produto, pode imaginar, iniciando tal, mas aí me tornei vendedor de livros, né? Livros. Vendi 7 anos livros, vendia para os professores, para advogados, para as pessoas e tal. E Bons tempos, né? O vendedor de livros chegava na sua casa com aquelas coleções de livros. coleções enormes, bacanas, e vendendo. Ganhei dinheiro com aquilo. É. Aí, naquele início, assim, bem jovem, comprei um terreno em Campinas, fiz uma casa lá. E, concomitantemente com todos esses fatos, eu comecei a trabalhar com um vendedor que era Testemunha de Jeová. E ele me apresentou a mensagem da Bíblia, ensinada pela Testemunha de Jeová. Eu interessei bastante, embora tive muita oposição, objeção da família, né? Mas eu fui a fundo e rapidamente, em 6 meses, eu já me envolvi com o movimento e me tornei chama publicador ativo, que passava a divulgar também a mensagem divina. E isso foi um início maravilhoso. Então, mudei toda a minha vida, né? E minha mãe fazia até novena, outras coisas assim, para mim deixar, para não ficar. Mas ela, com o tempo, se tornou também, entendeu? Ela se tornou Testemunha de Jeová também? Morreu fiel em 2005 agora, com 75 anos, uma pessoa muito amorosa, dedicada, e tem muita saudade dela, e tem mais aí a metade da família se tornou Testemunha de Jeová. Né? Você já ia meio que de porta em porta trabalhando. Exatamente. Aí você aproveitava e levava a mensagem? Quando tem oportunidade, nós chamamos de testemunho informal. O informal é que surge a oportunidade, eu falo. E o formal é o formal, que você falou de manhã, bate nas portas. Agora, com a pandemia, é um telefone. Nós ligamos para apresentar a mensagem. Entendeu? E o país passou, nesses 50 e poucos anos, por grandes mudanças. Antes a oposição era muito forte da igreja, e mesmo outros protestantes eram contra. Mas assim, o Jeová ganhava. Tinha uma certa intolerância mesmo religiosa. Muito forte. Muito forte. Ameaça até mesmo. Até hoje você fica vendo memes, né, com essas brincadeiras com o Testemunho de Jeová. Exatamente. Mas uma coisa que ninguém pode negar é que eles são fiéis à causa, porque assim, eles estão ali no domingo e vão mesmo tentando levar a mensagem é boa, porque é uma mensagem sempre de paz, né? Não vai levar coisa ruim para ninguém. Não, você pode gostar ou não gostar, é outra coisa, né? Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar, Gerson. Aí porque eu fui em Minas Gerais. Aí, com o tempo, a necessidade muito grande de incrementar a atividade aqui, aí a associação convocou quem pudesse sair. São Paulo congregava a maior parte. Sair para os outros estados, que eram o Nordeste e Minas Gerais. Aí eu fui designado para desenvolver o trabalho com mais coisa em Manhumirim. Morei 2 anos em Manhumirim. Depois lá... Mas veio pela empresa, pelo trabalho. Eu tinha o trabalho e também ela me designou, escolheu um lugar que precisava de mais para me incrementar o trabalho. E eu fiquei ali 2 anos lá, foi muito bom.
deu um bom início lá, depois fui transferido para Governador Valadares. A atividade minha, eu representava agora uma empresa de móveis grande de Campinas, que fazia vendas no Espírito Santo e Rio de Janeiro, e um pedaço da Zona da Mata, né? Então, fui muito bem sucedido na minha atividade profissional e na minha crença nem liga, porque quando eu entrei para esse movimento do Brasil, eram 46 mil, se não Jeová, agora são mais de 800 mil, entendeu? Né? Eu trabalho, o crescimento é fenomenal, mas crescimento com qualidade, são pessoas determinadas, faz grande mudança na vida. O cristianismo de Jesus é um modo de vida, sabe? É 24 horas do dia. Não é a questão de você comparecer num lugar para ofício religioso e depois o restante você se envolve em outras coisas contrário àquilo. É um modo de vida, sabe? Mesmo se você estiver dormindo, você vai dormir encomendado para Deus, pedindo o sono dele, e de manhã você agradece porque você acordou e está desejoso de agradar a Deus e obedecer mais um dia, sempre envolvendo você dentro do seu Criador e do seu próximo, entendeu? É claro que a gente vai achar o crente, né? O bom crente ou não, em várias denominações, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que foi no culto, foi na missa e achou que está resolvido, né? E esse negócio de falar que o nosso encontro com Deus é de 24 horas é muito interessante, né? Porque é 24 horas. É o tempo todo, né? Então não é assim, não é só o que o padre ou o pastor estão vendo, não, né? E isso faz com que... Deus está olhando o tempo todo. Se o senhor é um homem casado e o senhor está lá no Espírito Santo, está lá em Minas, está em São Paulo, Rio de Janeiro, e alguém intercedia, nós fomos ensinar o seguinte: o casamento não é 2, é 3. É você, sua esposa e Deus. E Deus. Se você está sempre na presença de Deus, como é que você vai trair sua esposa? Tá certo. Vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui. Conversa boa, fluiu rápido. Vamos voltar para o segundo bloco. Eu quero voltar já fazendo essa pergunta para você responder para nós, né? Muito bem. Se o Jesus religioso, como é que ele conversa com os Jesus empresários? Isso não dá briga, não. Não, sai daí, conversa super interessante com o Jesus Dias dos Santos. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o empresário Jesus Dias dos Santos. Jesus, e aí? O Jesus religioso conversa com o Jesus empresário ou os dois brigam o tempo todo? Olha, veja bem, na realidade, ser cristão verdadeiro já é uma luta mesmo. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 da Carta aos Romanos, ele falou que via na mente dele, ele amava a lei de Deus, mas dentro dele, no corpo imperfeito, uma lei do pecado guerreando contra a lei da mente dele, né? Mas nós sabemos que Paulo foi vitorioso, porque a gente estava a luta para fazer o que é certo. Nenhum ser humano pode dizer que ele é isento de ser tentado. Todos nós, qualquer ser humano, enquanto está vivo, nós temos inimigos espirituais que tentam achar uma maneira de nos derrubar. Então nós temos que estar atento a isso. No negócio da gente aparecem ciladas, propostas imorais, negócios escusos e negócios que você... Mas quando uma pessoa está na presença de Deus e ele começa o dia dele pensando e pede para que agradar a Deus, que obedecer a Deus, então ele se desvia daquilo. E mesmo outra coisa, o empresário também, ele é um preparado para ele enfrentar insultos, ofensas, desconsiderá-las e ver o caminho. Eu, lá no meu início da vida, mesmo aprendendo muito da Bíblia, li um livro que até hoje ele é considerado até um livro que deve ter quase 100 anos que é publicado. Você deve até conhecer. Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Então, aquele livro lá já dizia isso. Você sai de casa e já pensa assim, bom, ó Deus, assim, me dá um dia que eu possa ganhar meu pão, possa ser bom e agradável para meus semelhantes e que me ajude que eu possa sair bem diante dos inconvenientes, das pessoas indesejáveis, das pessoas difíceis, para me sair bem. Então, eu como empresário trabalho com alvo. Não tem jeito, você lida com clientes que não tem razão nenhuma, mas se eu for contundente e dizer para ele na cara dele, o senhor está muito equivocado, o senhor está muito errado, não vou lhe fazer só, você nunca parte para isso. Você tenta, mas não, senhor, bom, é assim, mas vamos resolver. Então, nunca tive, eu sou um empresário, me considero bem sucedido, por isso que não tenho inimizade com ninguém, nunca. Por quê? Estou disposto a ter prejuízos, sempre tive prejuízo financeiro, monetários, quando, sabe, não tenho problema nenhum. Sou preparado para saber ganhar e saber perder. Perder dinheiro, perder negócios, sabe? Às vezes você faz um negócio, vende um caminhão, um veículo, de 100 mil reais. A pessoa depois
dali um dia ou dois, ele, rapaz, não estou satisfeito, volta cá, pega seu dinheiro, tá, não crie disputa, não faça nada disso. Quer dizer, é claro, a gente tem os direitos da gente, e a empresa, quando uma pessoa se lida com maus elementos, pessoas desonestas, e tem os tribunais para você ir lá, né? Mas você faz isso tudo com categoria, né? Bom, a questão, assim, o empresário tem no meio, às vezes, propostas, negócios escusos, mas ele não topa, se ele tem o compromisso com Deus, com o Criador. É basicamente o seguinte, aplicar a regra de ouro de Jesus. Todas as coisas que quereis que os homens vos façam, fazei do mesmo modo a eles. Então, isso como eu falei, 24 horas do dia você está fazendo esse... E outra coisa, nesse livro que eu lhe citei aí, tem assim, o bom é ganhar dinheiro fazendo os outros felizes. Porque o mau caráter, o desonesto, ele ganha, lucra sem pensar no sentimento do outro lado. Quer dizer, não tem compaixão nenhuma. Já a pessoa correta, ele pensa, não, que adianta eu ficar com dinheiro no bolso, no banco, lucrando muito assim, e o meu envolvido comigo ficar na pior. Né? O interessante é que eu imagino que seja o seu caso, que o bom empresário que tem essa relação mais profunda, mais próxima com a fé, ele também acaba recebendo menos propostas de coisa errada. Eu imagino sim, que sim. Isso já é meio falar, eu com Jesus não vou mexer com ele não, porque ele não vai topar. Tem essa vantagem. Tem mesmo, você falou certo, só lembrou bem. Essas propostas assim, são menos pra gente. Mais quando aparece. Tem pessoas que sempre acham que cara de fachada. Ele quer ser fachada, já conheço isso, cara assim é só para ganhar dinheiro. Exatamente. Tem quem pensa isso, né? Exatamente. Agora, você falou outra coisa muito interessante, quando você fala do cliente. E aí, assim, porque o marketing trabalha o tempo todo com isso. Falando que o cliente, mesmo errado, meu amigo, ele tem razão. Então, assim... O cliente tem que ser bem tratado, não discute com o cliente, não briga com o cliente. O marketing fica ensinando isso nas aulas de administração o tempo todo. E aí a sua fé já te faz fazer isso, quer dizer, fala, em nome de Deus mesmo, porque isso aqui é um ser humano, eu não vou maltratar ele a hora nenhuma. Exatamente. Novamente, citando o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ele falou o seguinte, que conforme a hora é melhor ser extorquido do que você criar um problemão, entendeu? Rapaz, quantas vezes a pessoa insiste muito nos seus direitos e tem um desfecho pior. Então, a fé verdadeira, ela traz muito mais felicidade. A pessoa é feliz, está contente todo o tempo. Não é o quanto a pessoa tem, não. É como você cuida do que você tem. O que você tem não é seu. O texto, Simão Jeová tem todo dia, é um texto diário, que hoje ele diz o seguinte, que quando eu faço donativo para a obra de Deus, eu não estou dando, eu estou devolvendo o que é de Deus. Deus permitiu que eu tivesse domínio sobre aquilo, eu estou fazendo. Mas esse ato de amor, não é só apoiar financeiramente, assim, vamos dizer, com dinheiro, com obra, é eu fazer pelo meu próximo também, que aquele próximo, o semelhante, Deus se sinta ofendido quando você vê uma criatura dele em situações de sofrimento, e eu fecho os olhos para ela, como aqueles dois lá da parábola de Jesus do bom samaritano, passaram direto e não deram atenção à pessoa. Então, você vê, o seu dia a dia, você tem oportunidade de você usar seus recursos, seus meios, para favorecer, não é só você, e não quer dizer que você faz aquilo só porque é da mesma fé, não, faz por ser humano. Pode ser uma entidade, pode ser ali algo que você sabe, conhece a história, sabe que está cuidando bem, você investe nela, você está devolvendo aquilo que Deus permitiu você ter um domínio. É isso que tem que ser. E isso gera felicidade. Agora, o empresário, tem pessoas que às vezes não são tão religiosas, mas por natureza, a Bíblia fala que ele é bom de coração. Então, aquela pessoa que ele é criterioso, você pode confiar nela, ela é direita. Assim, claro. Assim como o funcionário. Hoje, o maior desafio dos empresários... E que ajuda os outros. Você vê que a pessoa está preocupada com coletividade, não está preocupada só com ela. Exatamente. Com o próprio funcionário. E isso é que gera a felicidade, a alegria. As pessoas mais sensatas do mundo, os egocêntricos não são felizes. Eles podem esbanjar, podem se inovar, podem ostentar, mas felizes são os altruístas. Lá em Atos 20:35, há mais felicidade em dar do que em receber. Imagine, se eu ver o senhor numa situação que eu preciso enfiar a mão no bolso, fazer alguma coisa, e eu posso lhe atender, se tão feliz, poxa, ainda bem que eu encontrei meu amigo aqui, pude fazer aqui. Isso é muito bom. Bacana demais. Você se considera, aí por conta da religião mesmo, testemunha de Jeová, um fundamentalista religioso? Não, o testemunho de Jeová não é fundamentalista. Não. Veja bem, o fundamentalista, ele se apega a certas coisas assim muito, como eu falo,
fundamentais, por assim dizer, e aquele não. A Testemunha de Jeová é a única organização no mundo que a gente tem a humildade de a gente mudar de opinião. Olha como é que é. Nós tínhamos critérios de fazer as coisas, vamos dizer assim, de cuidar dos assuntos que envolvem outras pessoas, mas descobriu-se, de acordo com o entendimento atualizado da Bíblia, ou comparando o contexto geral, que aquilo não era a melhor maneira, e esse tema já muda totalmente. Entendeu? Então, veja, nós somos pessoas assim, que estão sempre dispostas a ouvir o clamor. Imagine que na Bíblia, tem vários exemplos, que o Deus Todo-Poderoso determinou algo, e depois o servo dele questionou, e Deus cedeu. Nós temos um exemplo lá na Bíblia, por exemplo, quando Deus foi destruir Ló, Deus falou para ele ir para tal lugar, e ele pediu para ir para outro. Deus sabia que não era bom para ele, mas Deus concordou que está bom no momento daquela aflição que estava ali, para destruir a cidade, agarrado nos braços dele. Vai embora, não volta para trás não, e ele pediu, oh, Senhor, mas deixa eu ir para tal lugar. Deus deixou. Ficou pouco tempo lá, depois ele mesmo chegou à conclusão que não era bom para ele, foi para outro lugar. Entendeu? Então, Deus muda. Por que o fundamentalista ele não está disposto a considerar os pontos? O fundamentalista ele bate naquela tecla ali e não quer sair do lugar, né? Então, você, lá na primeira carta aos Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo falou que nós temos que estar unidos na mesma mente, na mesma maneira de pensar, claro, de ver as coisas. Mas lá depois também, na segunda carta aos Coríntios 12:5, diz assim, que persiste em examinar se continuam na fé. Persiste em provar o que vós sois. Se não fizeres isso, seis reprovados. Então eu tenho que estar avaliando, será que eu não estou me afastando do ensino de Jesus, do modo de vida dele, né? E tantas vezes que às vezes a gente pensa que tem razão e outro amigo ajuda, o irmão melhor instruído, e te mostra, não, mas tem um equívoco nisso aí, vamos reaver isso aí. E a pessoa humilde aceita. O orgulhoso não aceita. O fundamental, não quero discutir isso, não aceito, não. Não é certo. O certo é você ser maleável, ser flexível, sabe? Rígido quando tem que ser rígido. Mas tem alguém que disse assim que toda rigidez pode ser quando ela... Não é toda. Não. Nem sempre. Ser rígido é ser sensato. Diz assim que, às vezes, a rigidez ela é burra. Como é que eu posso continuar sendo rígido quando eu tenho que ser flexível? Para o bem, para a paz. A Bíblia fala muito da paz, né? E você, com certeza. Eu consigo fazer. Por exemplo, aprendi uma coisa na minha fé, e eu assim, nunca você chama a polícia por causa de uma desavença com o vizinho, um problema com coisa, então, nunca você se dá bem. Pode ser de outra crença, pode ser ateu, pode ser de outro gênero sexual, mas sempre indevido todo mundo, nunca. Por quê? Porque você, um gerente meu, assim, ó, o homem está aqui meia-noite, aqui é um vizinho lá, o cara, eu vou chamar a polícia para você. Aí eu penso, olha, não é assim que faz, não. O vizinho da gente está sempre ali. Não, vamos conversar. Cara, não tem problema. Não teve inimizade. Entendeu? Entendi. Não, vamos fazer um rápido intervalo. Já nós voltamos com mais Jesus Dias dos Santos. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí agora, ainda pode acompanhar uma parte de uma conversa sensacional com o empresário Jesus Dias dos Santos. Jesus, vamos lá. A Bíblia tem um Antigo e tem um Novo Testamento. E aí a gente percebe que algumas religiões, ela não que esqueça de um ou de outro, mas prioriza mais o Novo Testamento e meio que deixa esquecido ali o Antigo Testamento. O Testemunho de Jeová, eu acho que foca bastante no Antigo Testamento, né? Isso não é uma história passada, não. Quer dizer, quando Jesus chegou, ele não virou e falou, eis que te dou um novo testamento. Não tem um testamento novo ali, não? Tem que considerar mesmo isso. Na realidade, as Testemunhas de Jeová, elas levam muito a sério, considera a Bíblia como ela é completa com 66 livros, que é de Gênesis a Apocalipse, né? E só para você ter uma ideia que não é... Isso é mais um estigma assim, que alguém criou, falou, mas na realidade, se tem alguém que leva a sério, que aplica tudo que está do começo ao fim, nos esforçamos nesse sentido, né? Mas, pelo contrário, o senhor vê, por exemplo, que o chamado Novo Testamento, né, na nossa tradução do Novo Mundo, chama Escrituras Hebraicas, porque foi escrito em hebraico, Escrituras Gregas, porque foi escrito no grego, né? E, somente o Novo Testamento. Mas é o seguinte, ó, nós temos um livro que focaliza a carta de Tiago, né? Nós temos, vamos dizer assim, um outro dos evangelhos, que cada capítulo, cada livro da Bíblia. Nós temos um livro que explica versículo por versículo de Apocalipse.
Olha, a Bíblia é um livro dinâmico. Há um ex-ministro da Suprema Corte da Inglaterra falou há 200 anos atrás que a Bíblia não é um livro, é uma criatura viva, é começar a falar toda hora com você. Então, nós consideramos o seguinte, há profecias lá ainda em Gênesis, lá no comecinho, que estão se cumprindo ou já se cumpriram. Então, o que acontece é o seguinte, nós consideramos o contexto geral da Bíblia. Por quê? Você imagine, o Velho Testamento permitia, são aquelas circunstâncias lá, a poligamia. Abraão, Davi e tal. Nós não permitimos, se Jeová, o padrão da Bíblia é lá que está, Jesus falou que não foi, falou lá no capítulo 19 de Mateus, não foi o caso desde o princípio, ele falou, né? Então, vamos dizer, um homem, uma mulher, uma só carne. Lá Paulo fala na carta aos Coríntios, né, que os cristãos são unidos na mesma mente, nem onde pensar, e na questão do casamento, ele fala assim, quando fala na carta de Timóteo também, que falando do homem que qualifica para ser instrutor na correção, que ensina lá na correção, na igreja, né, ele falou que tinha que ser marido de uma só esposa. Tá vendo? Então nós aplicamos o que está no Novo Testamento. Entendeu? A questão do casamento. O Testemunho de Jeová não permite o segundo casamento, não? Ah, sim. O segundo casamento, no caso, permite sim. No caso de infidelidade conjugal. Só a Bíblia faz exceção. No mesmo capítulo 19 de Mateus faz exceção. Fundamentalista que não crê nisso. Né? Nós permitimos o divórcio por motivos bíblicos. Por exemplo, assim, infidelidade conjugal. Ou, mesmo que o errante foi... que deu a causa, ele errou e agora ele foi excluído. Se Jeová, se a pessoa não se arrepender, não mostrar, não for recuperado, totalmente ele é excluído e mantém separado, para ele não propagar as ideias dele, justificar. Nosso tempo está correndo demais, eu preciso Desculpa, falar com você. Falo demais, tranquilo, sem problema nenhum. Mas eu queria que você falasse essa relação do Testemunho de Jeová com a medicina e não poder receber sangue. Como é que é isso? Quer dizer, não pode tomar uma transfusão? É o seguinte... professor, olha bem, a questão, os servos de Deus enfrentaram aflições, dificuldades de toda a natureza, desde lá dos primórdios, né? A questão da medicina usar o sangue é coisa mais recente. Vamos dizer, do século passado para cá, assim, usar largamente na medicina. E é o seguinte, o que ocorre? As pessoas estão dispostas a pagar por qualquer preço por nós vivendo. Isso aí tem um certo sentido. E nós não criticamos quem paga a qualquer preço. Né? Por outro lado, tem um exemplo na Bíblia, isso não foi nós que criamos, também não é fundamentalista, não está só lá no Velho Testamento, está também no Novo Testamento, chamando lá quando Deus disse que os homens podiam comer carne de animal, disse que só tinha que sangrar, drenar o sangue. Aí depois repetiu para a lei dos judeus de novo lá no Levítico, né? Em Deuteronômio e tal. Bom, quando Jesus veio, ele estava nesse padrão. Aí surgiu depois o cristianismo. No capítulo 15 de Atos, aí diz que surgiu essa questão, a questão envolvendo na época lá a circuncisão. E entre outras coisas que tinha, aí Paulo falou no capítulo, a decisão apostólica, do conselho apostólico, que as coisas, não era por mais aquela coisa, circuncisão, outras coisas da lei, não estavam mais que estão debaixo disso. Mas a seguinte coisa necessária, idolatria, imoralidade sexual e falou de sangue, abster de sangue. O senhor sabe, se a pessoa abster mesmo, o senhor não pode ter aqui no seu corpo. Então o que acontece? Lá naquela época, se uma pessoa dissesse que era cristão, fosse descoberto e ele negasse, ele não era morto. Mas os cristãos preferiam não negar, claro, pudesse se esconder, escondia. Não negar e pagar com a vida. Então, não é que nós somos quer ser mártires. Assim, já se organizaram no planeta todo. Hoje nós temos, parece que 120, 130 mil médicos, chamados médicos operadores, que fazem cirurgia de peito, coração aberto, corações cerebrais, as cirurgias mais complexas que existem, sem o uso do sangue. Fazem congressos internacionais. Você já se tornar experts, médicos famosos, que defendem a questão, e tem muitas pessoas que não querem mais nem usar essa questão. Mas aqui em Caratinga não tem esse recurso. Bom, mas considerando que desafiamos a medicina e ela chegou a esse ponto. Então, a questão de você não tomar o sangue, entendemos que é uma ordem lá dada a Noé, repetida para os judeus e depois para os cristãos.
capítulo 15 de Atos, versículos 20 e 21, e depois o 28, repete. E os membros seguem isso mesmo? Segue é uma questão, olha, como eu falei, qualquer ser humano que for bem preparado, tiver com essa coisa com Deus, ele obedece. Mas se uma pessoa lá numa fraqueza muito grande, na pressão, a morte é uma coisa que nosso inimigo usa para nós com uma ameaça muito forte. Às vezes a pessoa transgride, pode acontecer, entendeu? Mas só que Deus, na sua sabedoria, ele, vamos dizer assim, ele garantiu que Jó não ia transigir diante daquele sofrimento todo. E Jó foi fiel. Então, na maioria, no geral, a carta sim obedece, entendeu? Para uma pessoa, na Bíblia é o seguinte: se uma mulher fosse estuprada, e ela fosse estuprada na cidade, ela gritasse, aí ela não seria considerada culpada. Se fosse no campo, ela gritava, mas é estuprada Então, na cidade, se ela ficasse quieta, poderia ser que ela concordou, entendeu? Então, veja bem, alguém está disposto, o agressor, se você gritar, eu te mato. A pessoa grita e nem se matar, mas a pessoa prefere resistir, entendeu? Então, a morte, ela é realmente uma coisa que põe medo das pessoas. Mas para quem está bem com o Criador, com Deus, entende que morrer não é nada bom, não queremos não. Mas se você morrer fiel a Deus, tem a garantia da ressurreição. E se você viver mais uns anos quebrando a lei de Deus, como é que faz a relação com o Criador? Você mesmo fica às vezes desagradado. Você não quer dizer que a pessoa tomou sangue, se mostrou uma condição reconciliada com Deus de arrependimento, e faz a relação com o Criador, não. Deus é maravilhoso, ele perdoa. Agora, alguém premeditar, bolar ou ser leviano, aí não convence ninguém. Não tomou sangue, depois peço desculpa, né? Então a questão do sangue vale. não é uma questão hoje que envolve. Não tem mais, tem uma época que isso era mortal. As pessoas era como fosse um bicho. Entendeu? Como é que fala assim? O bicho-papão, que é hoje o vaso. Não, hoje, olha, aqui em Belo Horizonte. O pessoal maluco falava. Não, mas você imagina, hoje, os países mais adentrados do mundo em são Estados Unidos, Japão, Austrália, países como, por exemplo, na Europa, Barcelona, Inglaterra, tem as revistas próprias de medicina, tudo. Hoje, a questão da transfusão de sangue, ela é evitada por não testemunho de Jeová. Não é, porque várias pessoas têm morrido com outras doenças, porque tem um período de incubação, como a AIDS, a hepatite e tal, outros que estavam aqui. Então, o sangue, mas é uma ordem bíblica. Aí, eu sou cristão, eu aceito o sangue, ele veio com paixão. Não, você deixa o outro morrer. Não é assim. Quem é você para ficar julgando os outros? Eu estou lidando com um grave problema. A irmã falou assim, olha, se você me tentar dar força, eu vou dar força, eu vou considerar que você esteja sendo estuprada, tá? A pessoa amarra as pernas da pessoa, os braços e tenta... É desumanidade. Rogério, felizmente nosso tempo está mais que estourado. Foi muito bom. Eu quero agradecer muito. Quero dizer assim que acho muito, muito pertinente, muito interessante ter um homem de sucesso como você, dono de hotéis, Hotel Caratinga, Hotel Ipatinga, cara dono de uma transportadora importante, com um trabalho muito reconhecido, um empreendedor e um homem de fé. Né? Porque quando a gente fica pensando sempre nas pessoas, assim, o Jeová que vai de porta em porta, sempre na pessoa mais simples. E na verdade, assim, você veio para falar que tem nada disso. O cara, não importa o sucesso que ele tem ou não, a fé tem que estar mantida e se precisar, você está lá na porta batendo para levar a sua mensagem. Eu vou precisar encerrar, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores, para os internautas, tá bom? Fiquei feliz, me senti lisonjeado de ter por essa entrevista, foi muito bom poder explicar aqui dentro de pouco tempo. E, olha, se eu sou empresário, se possuo alguma coisa assim, isso nunca faz mudar nada na minha cabeça. Realmente, eu procuro ser o ser humano que eu sou. A maior lição que Jesus ensinou foi a humildade, né? Então, a pessoa possuir ou não possuir, não diz nada a respeito. Ela tem que possuir mesmo a personalidade cristã, é vida, é testemunho, é vida que as pessoas têm que identificar na pessoa uma pessoa real, né? É isso aí. Bom, eu fico feliz de dizer assim, eu sou feliz de ser uma pessoa bem conhecida em Caratinga, ser querido quando eu fiquei doente uma vez, eu agradeci publicamente porque as pessoas ficaram até pedindo por mim, eu tenho que agradecer, é muito importante. E eu me dou muito bem aqui, quero
vamos dizer, continuar minha vida aqui sendo útil à sociedade caratinguense, às pessoas que vêm, e admiro o trabalho também do senhor, que dá a oportunidade de a gente se expressar assim como foi aqui hoje. É muito bom que nós podemos ver que uma equipe assim pode fazer que a gente possa ser mais conhecido de certa maneira, né? Mas eu só tenho a agradecer, foi muito bom estarmos aqui juntos, queremos continuar a nossa rotina de vida, apesar dos desafios são muito grandes em todos os aspectos, não é mesmo? Bacana, Gerson, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais te receber muito aqui. bom. Muito bom. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até a próxima, se Deus quiser.